Olá, bom dia. Meu nome é Ricardo Silveira Orlando, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e aluno de pós-doutorando no Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp. Em primeiro momento, gostaria de agradecer aos coordenadores e coordenadoras do GT Áreas Protegidas em Ambientes Urbanos pela acolhida no meu trabalho. O meu trabalho ele tem como título Planejamento e Gestão Participativa em Áreas Verdes Urbanas, a dinâmica das unidades de conservação de Campinas. Por que eu usei a palavra dinâmica? Eu optei pela expressão dinâmica no título do trabalho porque a construção, né, a aprovação e a construção de uma unidade de conservação não é uma tarefa muito simples, principalmente em ambientes de grande urbanização, densidade urbana industrial, como no município de Campinas. Então a ideia desse trabalho é fazer uma análise, vamos dizer assim, da situação, na natureza institucional das unidades de conservação em Campinas, já que não existe um artigo reunindo esses dados. E quando a gente entra no site da Prefeitura Municipal, os dados são fragmentados. Você não tem um guia, por exemplo, um material publicado sobre as unidades de conservação de Campinas. E durante o trabalho eu acabei aglutinando informações muito relevantes que eu vou procurar demonstrar ao longo da apresentação. Bom, primeiramente o objetivo, né, desse artigo. O artigo ele tem como objetivo analisar a funcionalidade, a natureza institucional de cada uma das unidades de conservação presentes em Campinas. E comparando e verificando se essas unidades de conservação elas estão cumprindo as diretrizes propostas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, principalmente no que diz respeito à constituição de conselhos gestores, à elaboração participativa dos planos de manejo e o debate comunitário que supere aquelas visões tecnocráticas ou mercadológicas sobre o ordenamento do território em áreas de grande densidade populacional. A metodologia do trabalho. O trabalho teve uma pesquisa documental, né, fontes primárias e secundárias, e bibliográfica, né, a literatura que deu sustentação à produção do texto. Nós, depois dessa etapa, nós fizemos uma sistematização do material pesquisado e a produção do artigo. Bom, qual que é o objeto de estudo do trabalho? Como eu disse agora há pouco, o trabalho, o artigo, ele tem como interesse analisar a constituição das unidades de conservação no município de Campinas. Campinas é uma importante cidade localizada no interior de São Paulo, né? Então é uma cidade hoje é a terceira maior cidade do estado de São Paulo, perdendo apenas para São Paulo, a capital e Guarulhos, né? E é uma cidade que tem uma importância regional, né? Dados seus serviços urbanos, seus serviços básicos. E quando a gente vai fazer uma análise dentro do território campineiro, a gente encontra ali 9 unidades de conservação. 9 unidades, então assim, é um número bastante expressivo. Essas unidades de conservação, elas são unidade de conservação de uso sustentável e unidade de conservação de proteção integral. Pela Prefeitura Municipal foram criadas 6 dessas unidades, pelo Governo Estadual 2 e Federal 1. E quais são
quais são os biomas ou ecossistemas, né, cobertura vegetal que essas unidades de conservação têm como objetivo preservar? A Mata Atlântica, o Cerrado e as matas paludosas. As matas paludosas são aquelas matas com solo bastante encharcado. E a gente não pode esquecer, né, pessoal, que por se tratar de uma região muito urbanizada e industrializada, essas unidades de conservação elas estão sujeitas à pressão urbana. Então trata-se de algumas regiões com grande vulnerabilidade socioambiental. Então aqui a gente tem um mapa, tá? Então um mapa extraído da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas. Então essa primeira APA aqui, achurada em amarelo, é a APA Piracicaba, Juqueri e Mirim, é uma APA estadual, né? Ela abrange outros municípios, né? Então essa parte aqui é a parte que está dentro do território campineiro. Em amarelo, né, sobrepondo aí a APA Piracicaba, a gente tem a maior unidade de conservação de Campinas, a APA Campinas. Tá? Aqui nós temos uma área de relevante interesse ecológico da Mata de Santa Genebra. Essa partezinha aqui em roxo é uma reserva de vida silvestre do Quilombo. Essa área aqui. Aqui nós temos o Parque Natural Municipal da Mata. Veja que interessante aqui, né? Uma unidade de conservação de proteção integral. O Parque Natural Municipal do Campo Grande. A APA Campo Grande. O Parque Natural Municipal Jatobás e a Floresta Estadual Serra d'Água. Então são essas as 9 unidades de conservação presentes em território campineiro. Bom, quais foram os resultados da pesquisa? A pesquisa ela utilizou várias fontes e esse mapa extraído de Matias e Silva é um mapa bastante didático que mostra, né, que Campinas, que lá no passado teve o seu nome, né, a sua denominação Campinas do Mato Grosso, né, em referência às suas matas mais fechadas, a devastação ela foi muito intensa ao longo dos séculos 18, 19 e 20. Então, por exemplo, esse material produzido por Matias e Silva mostra em 1842 o núcleo urbano, né? Veja que esse núcleo urbano ele é centralizado até os anos 40, quando a cidade passa a se industrializar e a expansão urbana ela fica cada vez mais dispersa do núcleo original, né? Apesar da vegetação já estar bastante, já se apresentar como uma mata bastante alterada por causa da cana-de-açúcar do século XVIII e da cafeicultura do século XIX, e isso abarca num artigo, a urbanização ela contribui de certa maneira para o desmatamento, né? Para a retirada da vegetação original. Ainda como resultados, as áreas protegidas e não protegidas por unidade de conservação em Campinas. Então, 30% do território campineiro é protegida por unidade de conservação, 70% não. Só que a gente não pode esquecer dos parques lineares, os parques municipais, as áreas de preservação permanente. Mas 30% do território campineiro está protegido por alguma unidade de conservação. Desses 30%, 98,7% é protegido por uso sustentável. Então, quem puxa esse número principalmente é a APA Campinas. Então, apesar da gente ter algumas unidades de conservação de uso, de proteção integral, em área há uma predominância do uso sustentável.
E aqui ainda em relação aos resultados do trabalho, veja que as unidades de conservação em Campinas, elas foram sendo criadas a partir dos anos 80, né? E aqui a gente tem a natureza institucional de cada uma delas, né? Então, por exemplo, apenas a APA Campinas e a Mata de Santa Genebra possui conselho gestor, plano de manejo e projetos de educação ambiental, né? Ah, as demais unidades de conservação ou não cumprem as suas funções em sua totalidade, ou então só existem no papel praticamente. Não tem nenhum conselho gestor instituído. Indo para as considerações finais, né? Então, nós temos um histórico de desmatamento e destruição de ecossistemas em Campinas. As unidades de conservação são criadas em diferentes momentos históricos, desde os anos 80 até 2014. O Conselho Gestor, que é responsável pela democratização da gestão e do planejamento do território, funcionando apenas em 4 unidades das 9. Plano de manejo, que é um importante documento, né? O plano de manejo na verdade, são as diretrizes traçadas, né, de forma participativa de gestão da unidade de conservação, são presentes em apenas 3 unidades de conservação. A educação ambiental presente em 2. Apenas 2 unidades de conservação a gente tem projetos de educação ambiental. E o pior, existe um desconhecimento da população sobre a existência da maioria das unidades de conservação. Então a população campineira não conhece esses espaços, não sabe que esses espaços são espaços protegidos para fins de recreação, educação ambiental, pesquisa, né? A população ela tem um pouco a noção da APA Campinas e da Mata de Santa Genebra, né, a área de relevante interesse ecológico. Aqui as referências bibliográficas e obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, aqui estão os meus contatos. Obrigado.